Olá pessoal, faz um tempo que eu falei da planilha de cálculo de rendimentos do Atlas Earth lá no grupo do WhatsApp, porém eu não tive tempo de gravar. Eu já tinha feito a planilha antes dos primeiros canais começarem a postar vídeo de planilhas, mas a minha tá bem melhor. Também, né? Perdi umas 5 horas fazendo isso. Eu vou deixar um link pra planilha aí na descrição, e vocês podem baixar e usar à vontade. Só vou pedir que não distribuam por aí como se fosse sua, porque deu muito trabalho pra fazer. E mande o link do vídeo para as pessoas verem de onde veio. Aí, na descrição, elas podem ir lá e baixar também. Então, aproveitando que eu tô de férias agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. Ó, aqui na primeira aba, nós temos a base de cálculo. Aqui eu coloquei os valores referentes a um terreno que você tem lá no Atlas. Então, um terreno do tipo comum vai render aqui 8 casas decimais de 0 ou 10, acho que são 10. E um raro 16, um épico 22, um lendário 44. Então, um épico vale 2 comuns, um lendário vale 4 comuns. Aí, quando você tem de 1 a 60, o seu impulso é de 20 vezes. Sendo que tem o 50x aqui que vai pra todo mundo, independente da quantidade de terreno que tiver. Então, você tendo um terreno, você considera essa linha aqui. Aí aqui pra baixo, eu fiz aqui por segundo, por minuto, por hora, por dia, por semana, por mês e por ano. Mas isso aqui não é importante, o importante vai estar na outra planilha ali. Aí aqui tem uma tabela só para vocês saberem quantos terrenos vocês... quanto que o seu multiplicador cai de acordo com a quantidade de terreno que você tem. E o 50x é para todo mundo. E aqui a quantidade de bônus que você tem de recebimento lá, de acordo com os emblemas que você tem. Então, de 1 a 10 aumenta 5%, de 11 a 30, 10%, 31 a 60, 15% e assim por diante. Eu deixei uma nota aqui. Lá no cálculo da planilha renda atual, que é onde vai fazer o cálculo de fato, ela considera que o ano tem 341 dias, que é multiplicado pelo seu multiplicador atual, dependendo da quantidade de terreno que você tem. Então, ele é acrescido de mais 24 dias com multiplicador de 50, porque o 50 vai para todo mundo. E aí totaliza os 365 dias do ano. Então aqui na renda atual é onde vai acontecer o cálculo de fato. Eu vou colocar aqui como exemplo os dados de um colega nosso lá do grupo, que é o Gorduroso, o nick dele. Então ele tem 26 terrenos comuns, 6 terrenos raros, 7 terrenos épicos e 5 terrenos lendários. Pelo menos era isso que ele tinha até ontem quando ele mandou a foto lá. Então aqui, com essa quantidade de terreno, sendo que esse rende lá os 11, 16, 22, 44, ele tem um total de 44 terrenos, cada um com seu tipo de rendimento particular. Durante o impulso do 50x, é isso aqui que ele consegue farmar. Por segundo, por minuto, por hora e no dia. O dia, aliás, o evento dura as 24 horas do dia, né? No dia que ele estiver ativo lá. São 2 vezes por mês. Então, se ele mantiver o multiplicador dele sempre no máximo, que é o 50, ele consegue farmar $12 no dia, 12,55. Aí aqui, nas tabelas do lado, vai servir para vocês se orientarem desse jeito. Se eu tenho 44 terrenos, então eu estou na faixa de quem tem um multiplicador de 20x. Então a tabela que me interessa é essa aqui. Essa tabela aqui vai contar sem impulso de nada para todo mundo. Então todo mundo considera a primeira tabela mais a tabela de acordo com a quantidade de terreno que você tem. Deixei anotado tudo aqui já. E lá na primeira tem a tabelinha. Então, com os 44 terrenos das raridades que ele tem ali, por segundo sem impulso, ele está farmando essa primeira linha. No ano daria $91,67. Porém, se ele comprar um emblema, ele tem o ganho de 5%. Então essa linha aqui vai mostrar os rendimentos dele com acréscimo de 5%, sem dar o impulso. E as outras linhas vão mostrar caso ele tivesse alguma dessas condições atendidas, de mais emblemas. Quando ele está no 20x, aí aqui considera que ele está no 20x o tempo inteiro, tá? É no 20x o tempo inteiro, e aí quando chega no dia do 50x ele mantém ativado e conta tudo isso aí. Então,
vamos supor que ele tem aqui, não tem emblema. Ele vai considerar a primeira linha. Se ele tiver de 1 a 10 emblemas, ele vai considerar a segunda linha. E assim por diante. Aí, vamos supor que ele ultrapassou aqui os 60 terrenos. Vamos supor que ele tem aqui agora 15. Aí quando vocês mudam aqui, o cálculo já é feito automático lá. E aqui ele tem mais 8, aliás, 15, aí passou. Ficou 61. Então agora, a primeira coluna, a primeira tabela, continua representando os ganhos dele sem impulso, de acordo com a quantidade de emblemas que ele tiver. E agora, essa tabela já não vale mais para ele, ele vai passar para a tabela dos 61 a 75 terrenos, considerando as mesmas condições. É o impulso ativado 100% do tempo e, consequentemente, ativando o 50x durante os dias que ele tiver disponível. Então o rendimento dele passa a ser esse aqui, se não tiver emblema, esse aqui se ele tiver os emblemas de 1 a 10, de 11 a 30, de 31 a 60 e assim por diante. Aí uma dúvida que surge nas pessoas quando chega no 60 terrenos é: devo comprar um emblema ou devo comprar terrenos? Quando você chega lá no 60, você não deve comprar terreno. Por quê? Quando você chegar lá, seu rendimento vai sair de 20x para 15. Isso vai cair drasticamente. Deixa eu abrir a calculadora aqui. O momento exato que você deve comprar é quando a multiplicação da quantidade de terreno pelo que você tem pelo impulso superar a quantidade da base, que é 60 terrenos multiplicado por 20, que dá 1.200. Então você vai comprar terreno quando a quantidade de terrenos que você tiver multiplicado pelo fator de multiplicação do impulso superar esses 1.200. Vamos fazer um exemplo aqui, lá indo pro próximo bloco ali, que é de 61 a 75. Deixa eu abrir outra calculadora. Ó, 61 vezes 75. Opa! 61 vezes 15, que é o multiplicador lá do impulso. 915. Aí, até o 74 vezes 15 não tá batendo aquilo ali ainda. Aí se você tiver 75, que já é o limite para pular lá para o próximo multiplicador que cai para 12, ó, 75 vezes 15, tá vendo que ainda não bate? Então o que você deve fazer? Quando chegar no 60, você vai comprar um emblema que custa 200 aí, e aí você vai entrar naquele multiplicador ali, né? Aliás, naquele bônus de 5%, até você ter 10. Então não se preocupe em comprar até ter 10. Compre um que você já entra no 5%. Aí agora o que acontece se eu tiver um emblema? Eu cheguei no 60, comprei um emblema, estou ganhando 5% a mais. Aí agora eu cheguei no 70, eu tenho atos para comprar até o 75. Se eu tiver o bônus, então eu vou multiplicar isso aqui por... Aliás, eu vou somar, né? Mais 5%. Ué, nem passou ainda. Então não compensa. Eu tava me orientando pelo vídeo do pessoal que eu vi no YouTube. Não compensa não. Se você tiver de 60, se você tiver 75, que o seu multiplicador cai para 15, e você tiver um emblema, ou até 10 emblemas, nem compensa fazer isso. Ó, descobri agora também. Então, quando que iria passar isso? Deixa eu pensar aqui. Se demorar pra pensar, eu dou um cortezinho no vídeo. Aqui, pessoal, voltei. Eu fiz um outro cálculo aqui. Olha só. O 60 vezes 20 dá 1.200, então vai compensar eu comprar terreno quando o meu multiplicador multiplicado pela quantidade de terreno superar os 1.200. Então, quando que isso acontece? Se eu resolver sair dos 60 terrenos e ir para 75. Somente quando eu tiver naquela parte lá dos
de 11 a 30 emblemas, porque eu chego no 10%. E aí, o 10% é o valor que ultrapassa os 1.200, quando eu tenho 75 terrenos. Então não compensa. Quando você chegar em 60 terrenos, é só emblema, até ter os 10%. Aí você vai e compra até os 75. E depois, para saltar para o próximo nível, aí você vai ter que fazer esse cálculo aqui de novo para saber quanto que vai compensar subir. Rapaz, sabia não. Então é isso. Vou deixar aí para vocês. Usem à vontade e compartilhem. Se tiver gostado aí, se inscreva no canal, deixa o like. O foco desse canal aqui não é postar vídeo, então eu vou postar quando der vontade aí. Que eu tô produzindo vídeo pro TikTok lá, que é bem mais fácil de monetizar, né? Então eu aproveito o vídeo de lá e jogo nos rios aqui pra ver se dá alguma coisa, mas se não der também, tô nem aí. Falou, valeu, fui.